Pessoal, meu nome é Matheus, mas vocês podem me chamar de Mago Analítico. Eu gosto muito do Magic competitivo e hoje eu quero falar sobre o meta do Pioneer após os primeiros dias de Duskmourn. Quando eu escrevi esse roteiro, ainda não tinha passado nenhuma semana do lançamento de Duskmourn, seja no Magic Online ou seja no Magic Arena. E os torneios que vão ser analisados ocorreram apenas alguns dias após o lançamento de Duskmourn. O que eu quero falar primeiro é que os últimos 2 meses viram muitas mudanças acontecendo no Pioneer. Primeiro, nós tivemos o lançamento de Bloom Burrow. Com essa coleção, diversas cartas se tornaram relevantes para o formato. Porém, só com o banimento de Amalia e Sorin que as cartas de Bloom Burrow conseguiram um espaço maior, como podemos ver no deck Hack do Zagro, que conta com algumas criaturas vindas da coleção. Mais recentemente, como vocês já sabem, tivemos o lançamento de Duskmourn, e uma nova enxurrada de cartas entrou no Pioneer. O formato com Duskmourn ainda é recente, é verdade, e pode mudar nas próximas semanas conforme os jogadores testam novas techs. Mas a gente já teve um gostinho com os torneios que rolaram nesse último fim de semana. Um deles foi o Showdown 7, evento realizado pela City Class Games no Brasil, e que classificou 6 jogadores para competir no próximo Pro Tour. O deck vencedor foi um Azorius Control, e isso já diz algo sobre o estado do formato. Em semanas passadas, o deck foi considerado Tier B ou C, de acordo com o site The Gathering. Nesse site, eles fazem toda semana uma tier list dos decks do formato. Mas, nessa última semana, o deck ganhou bastante popularidade, como resposta ao uso massivo de decks agro. Ao longo dos dias, as listas foram mudando para se adaptar às flutuações do meta. Algumas listas usam Rainun no main deck, enquanto outras não. Algumas utilizam a carta tanto no main deck quanto no sideboard, o que é uma medida extrema contra decks que, se não forem parados logo, jogam muitas magias por turno. Esses decks podem ser o Mono Green Devotion e o Izzet Phoenix. Outro evento de grande porte que ocorreu no final de semana foi o MTGO Super Qualifier, que contou com ainda mais jogadores do que o Showdown, embora seja um evento que apenas classifica para um evento do estilo do Showdown. O Azorius Control nesse torneio também dominou, e conseguiu ainda mais lugares no top 8. A chave para o sucesso do Azorius Control nesse meta é a capacidade de, por um lado, controlar a quantidade de ameaças com Rainun, e por outro lado, remover efetivamente com cartas como Farewell, Supreme Verdict, March of Otherworldly Light, Get Lost e, é claro, The Wandering Emperor. Além disso, a gente não pode esquecer do Beza, que se tornou essencial no sideboard. E, infelizmente, essa carta viu um spike de preço aqui no Brasil. Na semana passada ou retrasada, ela estava custando em torno de R$90, e agora ela está custando quase R$200. E se você for olhar no site da Liga Magic, quase não tem unidades dessa carta disponíveis para serem compradas. Então talvez esse seja mais um fator que contribua para o spike do preço. Mas e quanto aos outros decks? Ao lado do Azorius Control, os principais decks do formato são Hack do Zagro e Izzet Phoenix. Eu diria que o Izzet Phoenix é uma staple do formato junto do Azorius. Esses dias um amigo que está entrando no Pioneer me perguntou por quanto tempo os decks duram no formato. Eu respondi a ele que alguns decks nunca saem do formato, apenas se atualizam. O Izzet Phoenix é ainda mais extremo do que isso, pois raramente recebe cartas novas. A lista dele é muito consistente, e seu plano de jogo continua sólido, seja lá quais cartas novas apareçam nas coleções do Standard, que são as coleções que acabam indo para o Pioneer. Já o Rakdos Prowess é um deck que surgiu nas últimas semanas. Seu plano de jogo consiste em jogar criaturas de custo baixo e fazer com que elas ganhem mais poder no turno em que vão atacar. Junto disso, o deck inclui Fatal Push para remover obstáculos. Fatal Push é, aliás, uma das cartas mais usadas no formato atual. O sideboard do Rakdos apresenta flexibilidade com cartas como Thoughtseize, permitindo que retire cartas-chave da mão do oponente nos games 2 e 3. O outro deck Tier 1, de acordo com o MTG Decks, é o Jund Sacrifice. Este deck já foi um arquétipo comum no Pioneer, mas havia desaparecido. Com o banimento de Sorin e Amalia, o arquétipo teve a chance de reaparecer. A novidade do Jund Sacrifice atual é o uso de 2 cartas de Bloom Burrow, Igra e Scavenger's Talent,
Igra permite que o jogador sacrifique qualquer uma de suas criaturas como se fossem comidas, e ao fazê-lo, pode colocar 2 marcadores +1/+1 em Igra. Além disso, Igra não pode ser alvejado por Spot Removals caso o oponente não tenha comidas para sacrificar. Já Scavenger's Talent, no nível 3, permite sacrificar 3 outras permanentes que não sejam terrenos para trazer uma criatura do cemitério para o campo de batalha. Isso permite constante retorno de ameaças para a mesa. Além disso, o deck inclui os mecanismos já conhecidos do Jund Sacrifice, Gato Forno e Mayhem Devil. Como muitos jogadores se lembram, essas cartas machucam bastante. Além dos decks Tier 1, o formato apresenta diversidade com uma miríade de decks interessantes. Eu vou comentar alguns deles. Outro deck que ressurgiu graças aos recentes banimentos é o Abzan Grizzfang. Seu combo é simples. Ele coloca veículos no cemitério e conjura o Grizzfang para trazer esses veículos para a mesa com ímpeto na fase de combate. Quando ele consegue bater, machuca bastante. O Dimir Rogues também voltou a ver jogo no formato atual, no entanto com atualizações em sua lista. Archfiend of the Dross e Fae Remastermind são 2 dessas atualizações. O estilo de jogo do deck é agro-control, batendo e anulando magias importantes, bem como removendo obstáculos. Fica o questionamento se o deck verá maior popularidade nas próximas semanas. O que é que vocês acham? Outros decks tradicionais do formato que continuam vendo o jogo são os seguintes: Izzet Creativity, Selesnya Angels, Rakdos Transmogrify, Azorius Spirits, Monogreen Devotion, Izzet Ensoul, Enigmatic Incarnation, Lotus Field, Monoblack Control. Se eu esqueci de algum deck, por favor me avisem nos comentários. Mas um adendo necessário aqui é que tem uma versão do Rakdos Transmogrify que retira a Atraxa da lista e ao invés disso usa o Valgavoth. E falando no Valgavoth, existe um deck de Mardur Reanimate cujo objetivo é descartar o Valgavoth com Fable of the Mirror Breaker. Quando ele está no cemitério, ele é trazido para o campo de batalha com Rite of the Moth. Esse deck venceu um Pioneer Challenge, então é necessário tomar cuidado com ele se você vê ele pela frente. Já do lado dos decks novos, surgiu o Boros Control. Ele cria várias fichas e utiliza Caretaker's Talent para ter payoffs com as fichas criadas. Além disso, ele conta com fortes ferramentas de remoção, como Sunfall, Get Lost, Torch the Tower e March of Otherworldly Light. Eu acredito ter conseguido falar de boa parte das mudanças relevantes que ocorreram no formato nessa última semana. Se você achou que faltou alguma coisa, por favor comente. Na semana que vem eu vou estar de volta aqui para checar se o formato mudou alguma coisa ou se ele já está resolvido com apenas uma semana. É difícil que o formato tenha sido resolvido com apenas uma semana, então nós nos vemos semana que vem.